encarnados! Tudo bem com vocês? Eu sou Eduardo Bonfim e sejam muito bem-vindos ao Espiritismo em mais de 5 minutos. Hoje estamos aqui no nosso novo quadro, Aprendendo com Espiritismo. É o nosso quadro voltado para os estudos, seja das obras básicas, seja ainda de outras obras da doutrina espírita que foram escolhidas para tratarmos no decorrer de um determinado período através de um estudo aprofundado desse livro, dessa obra. Como vocês podem ver aqui, o nosso livro de estudo é o livro A Gênese, a quinta obra do Pentateuco Espírita. Então, como vocês já sabem, se inscreve aqui no canal, curte, comenta, compartilha, ativa as notificações para você não perder nada desse nosso estudo. Você vai poder acompanhar na nossa playlist que a gente sempre vai deixar aqui disponível para que vocês assistam e acompanhem cada uma das aulas, das atividades que nós fizermos aqui também no nosso canal do YouTube. Lembrando, pessoal, que esse estudo da obra A Gênese é uma parceria a convite do Centro Espírita Flor do Canteiro de Salvador, na Bahia, ok? Então, fiquem agora com o nosso estudo de hoje. Pronto. Gente, mais uma vez, muito boa noite a todos e a todas que estão chegando aqui. Hoje a gente vai dar continuidade ao nosso estudo. Para quem não sabe, a gente está aqui semana sim, semana não, fazendo o estudo dessa obra aqui, ó. A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Essa obra é a quinta obra do Pentateuco Espírita, é a quinta obra da codificação, trazida por Kardec. E como ela é uma obra muito rica em conteúdo, principalmente no conteúdo científico, a gente tem feito esse estudo aqui ao longo dessas semanas. Como eu disse, semana sim, semana não. E a gente está sempre deixando disponível para vocês no perfil @Flor do Canteiro, aqui no Instagram, e também lá no canal do YouTube, o Espiritismo em mais de 5 minutos. Então, vocês conseguem assistir pela playlist lá no canal, tá separado lá no perfil do Flor do Canteiro, então vocês têm acesso a todos os capítulos. Hoje, especificamente, nós vamos tratar de um capítulo que talvez seja um dos mais atuais em discussões que a gente tenha no dia a dia, que é o nosso capítulo 5. Especificamente, o capítulo 5, ele fala sobre sistemas do mundo antigo e moderno. E quando eu estava fazendo os stories para divulgar a live de hoje, eu lancei uma pergunta lá para vocês nos stories para ver o que é que vocês achavam, pegar assim o sentimento de vocês. Mas a pergunta é essa que eu já coloquei aqui. Deixa eu vir para o lado de cá que fica melhor. É essa que eu coloquei aqui. A Terra é plana? E muitos de vocês podem estar se perguntando, mas Eduardo, o que é que isso tudo tem a ver com o Espiritismo? Vem você querendo trazer uma discussão ideológica, política, para esse tema. E para quem já teve a oportunidade de estudar, esse capítulo 5, que trata sobre os sistemas do mundo antigo e moderno, é um capítulo que fala exatamente sobre a questão da situação do planeta Terra, dessa condição do planeta. Nesse capítulo, que é um capítulo até relativamente curto, ele tem apenas 14 itens dentro dele, e cada item, Kardec vai tendo o cuidado de explicar à luz da ciência
o que é, a que entendimento foi que se chegou para a constituição do planeta, essa estrutura do planeta. Eu já vou começar a nossa palestra de hoje, o nosso estudo de hoje, já dando um spoiler dessa resposta daqui. Não, a Terra não é plana. E isso não é uma questão de achismo, de ideologia, de talvez porque um disse isso ou outro disse isso. Contra fatos não há argumentos. Nós já falamos isso aqui algumas vezes. É um fato que a Terra não é plana, mas sim ela possui um formato esférico. E Kardec, e por favor não vão embora, porque eu já respondi a pergunta central, fiquem aqui com a gente. Isso é comprovado cientificamente por conta dos foguetes, dos astronautas. E além disso, para ninguém dizer assim, Eduardo, mas isso aí é o que o astronauta disse. Não é o que foi dito. É o que se pôde captar de imagens de fora da órbita terrestre. Ou seja, é um fato que a Terra tem um formato esférico. Mas antigamente, em civilizações bem mais antigas, até mesmo antes de Cristo, a primeira ideia que os homens fizeram da Terra, do movimento dos astros e da constituição do universo, deve ter sido em sua origem unicamente baseada no testemunho dos sentidos, das sensações, das percepções que nós tínhamos ao olhar o planeta e tudo que acontecia nele, desse ponto que estamos atualmente, do ponto em que estamos dentro do planeta, na superfície do planeta, na ignorância das mais elementares leis da física e das forças da natureza, não tendo senão a sua visão limitada como meio de observação, não podiam julgar senão pelas aparências. Ora, esse é o item 1 desse capítulo. E Kardec está trazendo aqui para a gente o esclarecimento de que a nossa percepção em épocas remotas, nas primeiras percepções dessa estrutura planetária, eram completamente limitadas e sem embasamento ou conhecimento algum acerca das leis físicas ou leis da natureza. Por quê? Por causa do ponto de observação. Notem, eu estou aqui ainda. Eu vou apagar essa nossa pergunta, que a Terra é plana, porque a gente já tem a resposta de que ela não é plana, tá? E observe, Kardec fez esses conceitos iniciais, ele nos trouxe esses conceitos iniciais. Kardec vai nos trazer que a questão, para que entendam, isso é a Terra, tá, gente? Faz de conta que a Terra é a Terra que eu consigo desenhar, porque eu não tenho dons artísticos do desenho, tá? Mas faz de conta que esse é o planeta Terra e estas são as estruturas dos países, tá bom? Faz de conta. Quando Kardec diz que a nossa observação foi apenas pelo aspecto do sentido, do sentir, de acordo com o que nós estávamos vendo, ele fala desse ponto de observação, de quem está dentro do planeta. Mais à frente, a gente vai passando a entender que, quando você observa de fora, você tem essa visão de como o planeta é, de qual a sua estrutura, de como ele funciona, de como ele se organiza.
Então, é partindo desse ponto do observador, que é alguém que está dentro do planeta, que a gente vai tomando como base esses conceitos iniciais trazidos pelo codificador. Obviamente que aquela época, e aí estamos falando de centenas de anos antes de Cristo, as viagens elas eram muito raras. Não era possível se ter uma dimensão, nem mesmo de qual tamanho o planeta possuía, qual a sua extensão territorial em água e nada do tipo. Ou seja, todas as nossas percepções eram limitadas àquilo que a gente conseguia perceber ou vivenciar. O que é que a gente quer dizer com isso? Toda vez que alguém parava e olhava para o céu, viam-se as nuvens durante o dia, ou aquele céu limpo, sem nuvens alguma, e aí viam aquele clarão vindo do céu, mas tinha também o fenômeno da noite, e nada era possível que conseguisse explicar aquele processo. Então as pessoas começaram a passar a observar o comportamento daqueles astros, daquelas estruturas que era possível ver no céu. Ou seja, as estrelas, no período da noite, começaram a observar o comportamento dessas estrelas, que eles não tinham ainda um nome ou uma definição que explicasse esse termo. E observando aquilo, começava-se a ver que existia uma espécie de cobertura ali, como se fosse um fechamento de vidro. Imagine aquele negocinho que cobre o bolo, aquela redoma de vidro, como se fosse uma redoma de vidro, em que as estrelas estariam ali presas naquela redoma para ficar ali iluminando. E elas mudavam o seu comportamento de acordo com essa movimentação que acontecia durante o dia. Nesse passo, nessa observação, eles começaram a entender que não era nada fixo. Por quê? Porque as estrelas elas começavam a se movimentar. Algumas andavam em conjunto umas com as outras, como a gente chama hoje as Três Marias, aquelas três estrelas que ficam juntinhas. E por isso elas se movimentavam de forma conjunta, se movimentavam unidas, então eles entendiam, começaram a entender cientificamente que existia ali algum tipo de movimento. E esse movimento fazia com que essas estrelas se movimentassem também. Ou seja, eles tiraram a ideia automaticamente de que existisse uma redoma e que as estrelas estavam presas nessa redoma de forma fixa. Por quê? Por conta desse comportamento e movimentação das estrelas. Mas isso era uma observação dessas estrelas que andavam conjuntamente. Só que tinham estrelas que ora apareciam num ponto, outro dia apareciam em outro ponto. Então isso fez com que eles começassem a chamar essas estrelas de planetas, de objetos que estavam ali em movimentação. São conceitos que foram avançando e se desenvolvendo durante bastante tempo. E de acordo com essa observação interna. Notem que já naquela época já se começava a olhar e a observar o planeta internamente com uma condição diferente, não como algo plano. Não era possível conceber que o planeta fosse algo plano, reto. As
estrelas, das quais não se podia supor a natureza, eram simples pontos luminosos, mais ou menos gordos, pregados na abóboda igual a lâmpadas suspensas, dispostos sobre uma única superfície e, por conseguinte, todos à mesma distância da Terra, do mesmo modo que são representados no interior de certas cúpulas pintadas de azulado para figurar o azul dos céus. Isso Kardec nos diz no item 4. Já no item 5, a formação das nuvens pela evaporação das águas da Terra era então igualmente desconhecida. Não podia vir ao pensamento que a chuva que caía do céu tivesse a sua origem nesse processo da evaporação da água que estava na terra, de onde não se via nem que a água estava subindo. Daí a crença na existência de águas superiores e águas inferiores. Existia assim, essa crença de que tinha água fixa e sendo produzida como uma nascente lá no céu, né? De fontes celestes, que estão do céu, e de fontes terrestres, da terra, dos reservatórios situados nas altas regiões. Suposição que concordava perfeitamente com a ideia dessa abóboda, dessa camada sólida, capaz de manter essas águas e essas estrelas fixas lá em cima. As águas superiores, escapando-se pelas fissuras da abóboda, caíam em formato de chuva, e segundo essas aberturas, eram mais ou menos densas, extensas. A chuva era suave ou torrencial e diluviana. Isso é um ponto que demonstra a total falta de conhecimento, de aparatos, de instrumentos, de mecanismos que tenham sido construídos àquela época para que fosse possível entender que isso tudo era um conceito equivocado dessa formação da Terra. Nós temos aí uma observação do seguinte: como em determinado momento, a humanidade acreditou que o planeta Terra era o centro do universo. E isso se deu por conta de um conceito, de um entendimento. Teve um determinado momento no planeta em que a Terra era considerado o centro do universo. Ou seja, isso veio lá de um conceito dos antigos estudiosos dos astros. Cerca de 600 anos antes de Cristo, Tales de Mileto descobre essa esfericidade da Terra, a obliquidade da eclíptica e a causa dos eclipses. É um formato, é uma forma de elipse. Não é bem um círculo, mas ele é arredondado. Um século mais tarde, Pitágoras descobre o movimento diurno da Terra sobre o seu eixo, seu movimento anual ao redor do Sol, e liga os planetas e os cometas ao sistema solar. Ou seja, a gente vai começando a avançar e a dar alguns passos no entendimento desses conceitos, desse funcionamento dessa estrutura, de como o planeta ele se comportava. Só que aí eu terminei avançando bastante. Vamos só voltar um pouquinho. Não tardou em se perceber, isso a gente falou, o movimento aparente das estrelas que se movem em massa. É aquele ponto que eu falo que um grupo de estrelas
andavam conjuntamente. Mais tarde, compreendeu-se pela direção do movimento das estrelas e o seu retorno periódico à mesma posição, que essa abóboda celeste não podia ser simplesmente uma semi-esfera pousada na Terra, mas uma esfera inteira, oca no seu centro, da qual se encontrava a Terra, sempre chata ou mais ou menos convexa e habitada somente em sua superfície superior. E essa visão, já era um progresso. Porque a gente vai passando a entender que o planeta ele é redondo, ele é circular, como a gente já viu na imagem anterior, e a gente consegue ir entendendo que esse planeta ele é redondo. Mas sobre o que está pousada a Terra? Essa é uma pergunta feita. O que é que tem em volta da Terra que faz com que ela mantenha aquelas coisas ali sendo seguradas? Já que se passou a adotar que existia todo um círculo, uma redoma geral, e não uma redoma única, vindo de cima somente, uma redoma geral. Seria inútil relacionar todas as suposições ridículas concebidas pela imaginação. Nossa imaginação, de fato, é muito fértil. O mundo, o planeta, estava ali sempre sendo colocado em cima de 4 elefantes que tinham asas gigantes e que faziam o mundo voar. Então, os indianos tinham esse conceito, não é? Mas até aqueles que eram mais sábios da época desconheciam qualquer tipo de informação. E aí a gente começa a caminhar nos conceitos até mesmo das religiões. Muitos colocaram que as partes superiores da Terra eram o céu, eram os locais divinos. E a parte inferior era o inferno, regiões de grande tormenta e de grande sofrimento. Obviamente, que aí Kardec até explica, a palavra inferno se conserva até os nossos dias, embora tenha perdido o seu significado etimológico, desde que a geologia desalojou o lugar dos suplícios eternos das entranhas da Terra, e que a astronomia demonstrou que não há nem alto nem baixo no espaço que é infinito. Ou seja, já ampliando a nossa visão de que estamos num universo amplo e gigante. E a gente vai seguindo. E aí é quando a gente entra que muitas civilizações, as civilizações que tiveram um avanço muito grande, como a Índia, como o Egito, que são as civilizações mais antigas, pôde-se observar o movimento dos astros com tanta precisão quanto o permitia a ausência de instrumentos especiais. Viu-se primeiro que certas estrelas tinham um movimento próprio, isso a gente falou aqui, independente da sua massa, o que não permitia mais supor que estivessem pregadas naquela abóboda que nós citamos. Foram chamadas de estrelas errantes ou planetas, para que fosse possível ser separado ou distinguido daquelas estrelas que ficavam fixas. Calcula-se o seu movimento e os seus retornos periódicos. No movimento diurno, ou seja, durante o dia, essas estrelas elas desapareciam por causa da iluminação. É como se você tivesse apagado a luz. As viagens mais longas possibilitaram que a gente observasse a diferença dos aspectos do céu, segundo as latitudes, as estações do ano,
a elevação da estrela polar acima do horizonte, variando com a latitude, pois sobre o caminho da redondeza da Terra. Foi assim que, pouco a pouco, se fez a ideia mais justa do sistema do mundo. E aí é que entram os cientistas, como falamos, Tales, Mileto, Pitágoras, que traz o conceito e a explicação científica de como é que era possível se calcular que a Terra levava 365 dias e 4 horas para fazer um movimento completo em volta do Sol, trazendo aí a ideia do ano. 160 anos antes de Cristo, Hiparco de Alexandria inventava o astrolábio, que calcula e prediz os eclipses. Eclipse, só para a gente lembrar, é aquela sobreposição de um determinado astro quando ele cobre um outro astro, trazendo aí aquele processo. É como se eles, independente do seu tamanho e da sua dimensão, eles estivessem alinhados um ao outro visualmente, tá? Por exemplo, o eclipse solar, que é quando a Lua cobre o Sol. Obviamente, a gente sabe que a Lua é infinitamente menor do que a proporção de tamanho do Sol. Mas por conta da distância dos dois e a olho nu, na cobertura, nós temos aí a Lua cobrindo o Sol, trazendo aquele processo de escuridão total. Então, Hiparco de Alexandria é quem nos explica isso. Por preciosas que fossem essas descobertas para o progresso da ciência, precisaríamos, naquela época até hoje, de pouco mais de 2000 anos para que elas se popularizassem. E essas ideias novas, não tendo então para se propagarem, senão raros manuscritos, permaneceram sob a ideia de alguns filósofos, que as ensinavam aos discípulos privilegiados. A grande massa não tinha essa ideia e essa noção de que o planeta era redondo e não existia nem alto nem baixo, nem em cima nem embaixo, sendo dividido por uma camada de terra. Era ele todo a sua estrutura. Segundo o sistema de Ptolomeu, esse cientista, a Terra é uma esfera no centro do universo. Era ele. Eu estava tentando lembrar o nome, era ele. Ptolomeu. Era ele que tinha essa ideia de que a Terra era o centro do universo. E ele dizia também que existiam várias camadas para que você conseguisse sair do planeta Terra. E com o tempo isso foi se modernizando. E começaram então a trazer a ideia de vários níveis de céu. Era um céu sobreposto ao outro. E isso variava de acordo com o número. O sétimo céu era geralmente considerado o mais elevado. Daí a expressão ser arrebatado ao sétimo céu. São Paulo disse que tinha sido elevado ao terceiro céu. E por aí vai. Porém, no começo do século XVI, Copérnico, que Dene trouxe a citação para a gente, ele era um célebre astrônomo, como sabemos, nascido na Prússia em 1473. Ele repete aquelas ideias de Pitágoras sobre a divisão desse processo de movimentação em torno do Sol. Segundo esse sistema, o Sol é que passa a ser o centro e os planetas passam a circular essa órbita. Ou seja, é como se o Sol estivesse aqui e os planetas estão em torno, fazendo os seus movimentos. Cada planeta fazendo o seu movimento em torno desse astro maior, que é
o Sol. Então, essa foi a ideia trazida por Copérnico, com base nesse estudo que já havia sido feito por Pitágoras. Um século mais tarde, Galileu inventa o telescópio, descobre os 4 satélites de Júpiter e calcula as suas revoluções. Reconhece que os planetas não têm luz própria como as estrelas, mas que são iluminadas pelo Sol, que eles não são esferas semelhantes à Terra, observa as suas fases, determina a duração da sua rotação sobre o seu eixo, dá assim com provas materiais uma garantia do sistema apresentado por Copérnico. Desde então, isso vai começando a desmoronar todas as teses anteriores de que a Terra seja plana, de que a Terra tem uma parte superior, que são partes celestes, que a parte inferior seria um inferno, propriamente dito, e esse conceito vai começando a ser totalmente desfeito, totalmente quebrado, por conta dessas comprovações e desse grande invento que foi o telescópio. Notem que, por mais que isso tudo que eu tenha dito aqui pareça apenas e tão somente ser uma aula de criação do mundo, uma aula de entendimento de biologia, de física, de química ou algo do tipo, isso aqui é o que vai nos ajudar a entender que a constituição de todo e qualquer planeta, ela não é em vão. E isso define o seu grau evolutivo, o seu grau de crescimento e de desenvolvimento. Todo o planeta ele está num grau evolutivo diferenciado. Alguns num nível maior, outros num nível menor. A Terra não é o centro do universo, como o Sol, hoje sabemos, também não é o centro do universo. Porque não é possível definir ainda o centro de algo que é infinito. O universo não tem fim. Até hoje não se encontrou e não se definiu uma barreira, seja o limite, aquela parede limite do universo. Ele é infinitamente grande e vasto. E ainda não temos como mensurar. E por não termos como mensurar esse tamanho e essa dimensão, o consideramos infinito. Mas, ora, existem astros muito superiores ao tamanho do próprio Sol. A constituição do próprio Sol, a estrutura do próprio Sol, maiores, infinitamente maiores. Isso já com base em estudos. O que nos coloca aí a seguinte e maior reflexão. Precisamos ter claro em nós que estamos no mundo, seja esse planeta ou qualquer outro que venha a ser, com o objetivo de aprender e entender que cada planeta é feito de acordo com a necessidade daquele grupo de pessoas, com o objetivo de auxiliá-las no seu progresso evolutivo, no seu desenvolvimento moral e espiritual. Kardec vai nos esclarecendo que, com relação ao caminho que nós vamos seguir e os caminhos que a gente ainda pode entender sobre o planeta, vão nos auxiliando cada vez mais a aprender sobre cada uma das coisas. E aí a gente vai entendendo como é que a chuva é formada, de onde é que as águas vêm, como é esse movimento, por que fica de dia, por que fica à noite, qual a influência que a Lua tem sobre os mares, que efeito é esse chamado gravidade. Todos esses fenômenos são importantes e necessários para que entendamos não como fazer um cálculo que a força da gravidade é 9,98 ou algo do tipo. Não é isso o que necessitamos necessariamente saber, mas precisamos entender como tudo isso se aplica, e é para isso que a ciência serve, para nos esclarecer
para nos mostrar as possibilidades, porque com informação conseguimos crescer e evoluir. Notem, essa obra é puramente científica. A obra A Gênesis, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Essa obra é uma obra com bases científicas de forma muito pura, de forma muito fiel. E o legal dessa obra é que ela é tão atual que a gente não consegue nem desfazê-la por si só. Não consegue, a gente não consegue encontrar argumentos que digam assim, isso está errado. E notem que essa obra foi escrita há muito tempo. 1864, se não me falha a memória agora. Então, notem que de lá para cá, muitas coisas e muitas descobertas foram feitas. E Kardec já vinha nos esclarecendo à luz do que os espíritos orientavam e elucidavam a todos nós. Entendamos, meus amigos e minhas amigas, que o planeta é um ser vivo e que é útil para o nosso desenvolvimento e o nosso progresso. A ciência vem para desvelar, vem para desvendar, tirar à venda de tudo o que não conhecemos, para que saibamos como lidar com cada uma das situações, das adversidades que surjam, para que assim, meus amigos e minhas amigas, nós possamos utilizar desse conhecimento da ciência para evoluir e para nos desenvolvermos cada vez mais. É importante lembrarmos sempre da importância da ciência. Sem ela, não teríamos avançado enquanto sociedade, enquanto humanidade. E mais uma vez, reforçamos aqui o que já vimos falando nos outros últimos encontros. Quando precisar sair, use máscara, porque é cientificamente comprovado a eficácia do uso das máscaras para proteção. Lave as suas mãos com água e sabão e quando estiver impossibilitado, utilize o álcool em gel, álcool 70. Estejamos certos que tudo isso, à medida em que forem avançando os processos da vacinação, conseguiremos ficar mais fortalecidos para voltar a andar sem máscara, dentro daquilo que era a nossa condição. Mas que não voltemos a esse processo achando que tudo é igual. Porque nós precisamos entender esse momento com algum aprendizado, com algum grau evolutivo. Entender que esse processo tem muito a nos ensinar. Já foram muitos desencarnados, muitos retornaram à pátria espiritual. No nosso país, mais de 300 mil somente por conta desta doença, deste vírus. Então, sigamos a ciência, nos protejamos, para que assim possamos proteger também aqueles que estão à nossa volta. Não nos esqueçamos disso. Gerar colapso no hospital não mata somente quem está de Covid. Leva ao desencarne todos aqueles que precisarão de auxílio médico e não encontrarão. Recentemente, ouvi declarações aí do Estado, do governo do Estado, de que o problema não seria abrir mais leitos de hospital. Abrir leitos não seriam os problemas, conseguir os equipamentos não seria o problema. Mas a grande dificuldade é acharmos profissionais que estejam prontos para lidar com toda essa situação. Eduardo, você está trazendo aqui coisas do mundo. Vivei no mundo como homem do mundo, disse Jesus. Precisamos entender que estarmos encarnados faz parte do nosso processo de progresso e evolução. Então é importante que entendamos, enquanto espíritos vivenciando uma experiência material, que nós temos o dever
temos a tarefa, temos o papel de auxiliarmos uns aos outros para vivermos em sociedade da melhor maneira possível. Não sejamos egoístas ao pensar somente em nós mesmos. Muita gente está retornando à pátria espiritual, em situação de angústia, de dor e de sofrimento. Muitos provocaram, quando não usam a máscara, quando não buscam proteção, mas muitos outros, gente, estão retornando ao mundo espiritual simplesmente porque alguém deixou de se cuidar. E aquela pessoa que precisou sair para trabalhar ou para fazer alguma atividade que realmente dependia dela na rua, ela foi prejudicada por um ou por outro, não importa quem prejudicou, interrompeu esse processo evolutivo. Tenhamos a consciência e a responsabilidade do nosso papel. É uma máscara para utilizar, é a mão para lavar, é um álcool gel para usar. Tenhamos o cuidado. Ações pequenas e simples podem auxiliar a salvar vidas. A vacina vai chegar para todos nós, mas até lá, nos cuidemos, pois somos espíritos e precisamos entender qual o nosso papel nesse mundo e nesse processo evolutivo. Porque o conhecimento nós temos, cabe a cada um de nós aproveitar e beber desse conhecimento que a ciência nos proporciona a todo momento. E torno a dizer para vocês, Kardec nos possibilitou o entendimento de que a ciência, que a filosofia e a religião caminham juntas e uma complementa a outra, não se anulam. Então não se esqueçam que a fé, ela precisa ser raciocinada. Não utilizemos a fé como argumento para não nos cuidarmos nesse momento tão delicado. É por isso que trazemos sempre os conceitos e os conhecimentos da obra A Gênese, mas elucidando e esclarecendo todos esses ensinamentos de acordo com alguma vivência ou experiência que a gente tenha enquanto encarnados neste mundo. Que Jesus nos abençoe. É isso, gente. Gratidão. Beijo. Tchau, tchau. Então é isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais um estudo, hein? E para que você não perca nenhuma das atividades, nenhuma das aulas desse estudo, dessa obra maravilhosa, A Gênese, já se inscreve aqui embaixo, curte, comenta, compartilha e não se esquece de ativar as notificações para você receber todos os avisos de quando tivermos aulas novas, atividades novas ou ainda outros quadros aqui do canal. Lembrando sempre que esse estudo é uma parceria com o Centro Espírita Flor do Canteiro de Salvador. Segue eles lá no Instagram, @Flor do Canteiro. E segue também a gente, o @espiritismo.5min, de minutos. Então é isso, pessoal. Chegamos ao fim. E como a gente sempre diz aqui no canal, benevolência, paciência e tolerância. Que Jesus nos abençoe. Um grande beijo para vocês e tchau, tchau!